Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Comer do fruto da árvore do conhecimento é uma expressão simbólica para a usurpação da capacidade de se autocriar. Esse é o único sentido no qual Deus e as suas criações não são co-criadores. A crença em que o sejam está implícito no, abre asas, autoconceito, fecha asas, ou na tendência do ser de fazer uma imagem de si mesmo. Imagens são percebidas, não conhecidas. O conhecimento não pode enganar, mas a percepção, sim. Tu podes te perceber como se estivesses criando a ti mesmo, porém não podes fazer mais do que acreditar nisso. Não podes fazer com que isso seja verdadeiro. E como eu disse antes, quando finalmente percebes corretamente, só podes te contentar em não poder. Até então, todavia, a crença em que podes é a pedra fundamental do teu sistema de pensamento, e todas as suas defesas são usadas para atacar as ideias que possam trazê-la à luz. Tu ainda acreditas que és uma imagem da tua própria feitura. Tua mente está dividida em relação ao Espírito Santo nesse ponto, e não há nenhuma resolução enquanto tu acreditas na única coisa que é literalmente inconcebível. É por essa razão que não podes criar, e estás com muito medo em relação ao que fazes. A árvore do conhecimento é uma expressão simbólica para a ideia de se autocriar. E esse é o único sentido onde Deus e nós não somos co-criadores, porque Deus não está conosco nessa criação, estamos sozinhos. Então, como é essa ideia de usurpação de se autocriar? Bom, nós todos já fomos criados por Deus, na mente de Deus, e somos criados perfeitos. Mas nós, em algum momento, naquele simbolismo do fruto da árvore do conhecimento, decidimos usurpar esse poder de Deus, não que o tenhamos conseguido, né? Mas passamos a acreditar que podemos, que é possível, e assim nós vamos autocriar a nós mesmos, criando para nós uma imagem. Então, como isso funciona? Quando eu era criança, eu ouvia muito a pergunta: o que você quer ser quando crescer? Os adultos perguntavam, as outras crianças perguntavam entre si,
perguntavam para mim, e aí Jorge, o que você quer ser quando crescer? Então eu tinha que criar alguma coisa para mim mesmo. Eu tinha que ter uma imagem. Eu tinha que construir alguma coisa para mim. Vamos pegar aqui o exemplo da menina do espelho. Vamos pegar uma menina de 7, 8 anos, 9, 10 que seja, né, que se coloca na frente do espelho com a ideia de estabelecer uma imagem. Porque nós aprendemos que a imagem é o que os outros veem na gente, o que a percepção pode ver. E o que é a percepção, senão o que podemos sentir com cada um dos 5 sentidos, seja audição, visão, tato, paladar e olfato. Isso é a percepção, é como percebemos. E o que nós percebemos? Imagens. Então, a menina já sabe que a imagem dela é muito importante e que todas as pessoas vão se basear na sua imagem. Então ela se coloca em frente a um espelho e coloca o cabelo para um lado e coloca para o outro e pisca de um jeito e movimenta a cabeça e ela vai procurar se movimentar e caminhar, o jeito de andar, o jeito de sorrir, o jeito de mexer a cabeça, o jeito de arrumar o cabelo, o jeito de abrir e fechar os olhos. Isso é a imagem que você vai transmitir para as outras pessoas. Isso é a sua criar a si mesmo, criar a sua autoimagem. E essa imagem é que vai ficar marcada para você e para as outras pessoas. Essa imagem dá origem a um personagem. O personagem, ele determina aquilo que você vai representar para si e para os outros. Então você está criando uma imagem para si mesmo, uma personagem, uma persona. Isso é persona ou pessoa. Uma personalidade, você personaliza o seu personagem de acordo com aquilo que você deseja criar em si, para si. Então, embora já tenhamos sido criados e perfeitos filhos de Deus, isso é a simbologia de comer o fruto da árvore do conhecimento. É quando nós criamos uma imagem e um personagem para nós mesmos. E tanto as meninas como os meninos, na minha geração, sabiam que você tinha que ter personalidade. O que é ter personalidade? Criar um personagem para si mesmo e assumir. Uma pessoa de personalidade. Eu me lembro que passava muita propaganda de cigarros e cada marca de cigarro estabelecia uma personalidade para quem fumava aquela marca de cigarro. Então tinha uma marca que era para quem fazia sucesso, aí fumava aquele cigarro. Então, você, dependendo do personagem que você queria para si mesmo, você fumava determinada marca de cigarro. Então tinha o sucesso, tinha o raro prazer, tinha para quem sabe o que quer, né? E o que são isso, senão características de um personagem que você cria para si mesmo. Então todas as coisas que vendiam para a gente, na verdade não eram, nem isso era real.
porque eles vendiam a ideia de um personagem, de uma personalidade, e eles entregavam um maço de cigarro. Mas a gente comprava aquilo pensando que estava comprando um item de personalidade. E assim é com tudo. Os carros são vendidos assim. Se cria uma ideia de que se você comprar determinado carro, você vai ser muito poderoso. Ou que você vai ter liberdade. Ou que você vai ser uma pessoa de sucesso. Que você vai conseguir conquistar o coração das pessoas. E nada disso é verdade. Eles te vendem isso e te entregam um carro. Então vejam, o que se percebe e o que se tenta passar para os outros é sempre a ideia de autocriação, que você pode criar a si mesmo e dar personalidade ao seu personagem de acordo com a sua crença. Isso nunca vai ser verdade, mas você pode acreditar que seja. Esse é o único sentido no qual Deus e as suas criações não são co-criadores. A crença em que o sejam está implícita no autoconceito ou na tendência do ser de fazer uma imagem de si mesmo. Imagens são percebidas, não conhecidas. O conhecimento não pode enganar, mas a percepção sim. O que é o conhecimento? O conhecimento está no nível da ordem divina. A percepção está no nível da ordem física. Então, o que nós percebemos? Lembre, percepção é o conjunto dos 5 sentidos. A audição, visão, tato, paladar e olfato. É com isso que nós percebemos tudo à nossa volta. E o que nós percebemos são, então, as aparências, não a realidade. Então, essa crença de que o que nós percebemos é verdade, não passa de uma crença equivocada, porque não é. Então, essa autoimagem que nós construímos a parte de Deus para nós mesmos é que nos faz acreditar que nós somos alguma coisa, ou alguém, ou um personagem, uma personalidade. Vejam que as pessoas premiam a personalidade do ano. O que é uma personalidade? Um personagem criado a partir da sua própria imaginação. E isso é premiado. Personalidade do ano. O que é uma personalidade? Um personagem criado a partir da sua própria imaginação. E isso é premiado. Segue. Tu podes te perceber como se estivesse criando a ti mesmo. Porém, não podes fazer mais do que acreditar nisso. Não podes fazer com que isso seja verdadeiro. E como eu disse antes, quando finalmente percebes corretamente, só podes te contentar em não poder. Até então, todavia, a crença em que podes é a pedra fundamental do teu sistema de pensamento
e todas as tuas defesas são usadas para atacar as ideias que possam trazê-la à luz. Então o poder que nós temos como filhos perfeitos de Deus, ele é substituído pela imagem que nós fazemos de nós mesmos, pelo personagem que nós criamos. Vejam que nós temos perdido o nosso poder. Então, eu lembro que perguntaram a Jesus, diante das pirâmides do Egito, como as pirâmides foram construídas. E ele respondeu: se você tem fé do tamanho de um grão de mostarda, você diz a montanha vai para lá e a montanha vai. Porque nós somos muito poderosos. Mas à medida que nós substituímos a nossa fé pelo nosso personagem, porque o nosso personagem ele é destituído de fé. Porque se ele se separa do conhecimento, ele se separa da fé. Porque a fé e o conhecimento são a mesma coisa. A fé em que você pode, em que você conhece. E a percepção não pode conhecer, ela pode perceber. E percebe as aparências, e todos nós já devemos ter ouvido muito dizer que as aparências enganam. Então, como as aparências enganam, nós nos deixamos enganar pelo que aparenta ser, mas não é. E agora nós temos que acreditar nisso. Porque nós passamos a acreditar que é isso que nós somos. A nossa aparência, o nosso personagem. E uma vez que nós acreditamos que somos esse personagem, com a aparência que estabelecemos para ele, com as suas características, né? Com todas as suas ideias de virtudes e defeitos, que agregamos a esse personagem, com tudo isso, isso é só uma crença. Agora, se nós passamos a acreditar que é isso que somos, nós temos que, com todas as forças, negar o poder de Deus. Porque se nós aceitamos o poder de Deus, não há como aceitar que nós podemos fazer alguma coisa separado de Deus e que isso possa ser verdade. Tu ainda acreditas que és uma imagem da tua própria feitura. Tua mente está dividida em relação ao Espírito Santo nesse ponto, e não há nenhuma resolução enquanto tu acreditas na única coisa que é literalmente inconcebível. É por essa razão que não podes criar. Estás com muito medo em relação ao que fazes. Não há como ter as duas coisas ao mesmo tempo. Assim como na lei da física, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, e como se diz que o que está em cima é igual ao que está embaixo, e que o físico é instrumento de aprendizado para a mente, então, o que nós podemos aprender com essa lei da física? Ou é a parede, ou é o teu corpo. As duas coisas ao mesmo tempo, não. Então, vamos ver como isso funciona no nível acima. Ou é o espírito, ou é o teu personagem.
destituído de fé no espírito, porque passa a acreditar em si mesmo e na sua personalidade, no seu próprio personagem. Não tinha às vezes comentários em novelas de que a pessoa faz um personagem tão bem que depois tem dificuldade para sair do personagem? Eu ouvi dizer uma vez que um rapaz foi fazer, um ator, né, foi fazer um personagem de uma pessoa com gagueira. E ele representou tão bem que depois ele não conseguia sair da gagueira. Ele passou a gaguejar e não conseguia se livrar dela, de tanto que assumiu aquele personagem. Como se diz, incorpora o personagem com tanta convicção que é para convencer os outros de que aquele personagem é real, e os bons atores têm que ter essa convicção a respeito do personagem que representa, para poder convencer o público, que acaba convencendo a si mesmo. Então, é isso que acontece conosco. Nós acabamos convencendo a nós mesmos que nós somos esse personagem. E agora a gente não consegue sair dele. Enquanto a gente não sair desse personagem, a gente não consegue criar. Eis a diferença entre criação e invenção ou engenhosidade. Com Deus e em Deus nós co-criamos. Fora de Deus nós perdemos os poderes, porque nós abrimos mão dos poderes para assumir o nosso próprio personagem, que não tem poder nenhum. É uma ilusão. Então, dentro desse personagem de sonho, de ilusão, que é feito da mesma matéria de que são feitos os sonhos, isso já disse, acho que foi o Shakespeare, né? Que nós somos feitos da mesma matéria de que são feitos os sonhos, porque isto é um sonho, porque não é real. É como um personagem de uma novela, de um filme. Ele não é real, mas nós passamos a acreditar que é, porque ele se torna convincente para nós. Assim como o nosso personagem se torna convincente para nós mesmos. Então nós perdemos o poder de criar. E aí nós temos que inventar, e para movermos uma pedra, porque se Jesus disse, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, ou se diz a montanha, vai para lá, e a montanha vai, se nós perdemos esse poder, porque abrimos mão dele, para incorporar um personagem sem poder algum, então, para mover uma pedra, nós precisamos criar uma engenhoca, uma máquina. E aí nós damos poder para essas engenhocas, geradas pela engenhosidade, não pelo poder de criação. E negamos assim o poder que nós mesmos temos. Tem que ter persistência, porque no começo parece difícil, porque tem toda uma adaptação ao nosso método, à maneira como nós trabalhamos com o curso, da maneira que nós compreendemos, mas nós todos temos que compreender da mesma forma, temos que unificar a nossa compreensão. Então isso eu compreendi, aquilo eu não compreendi. Então o que a gente faz aqui? Hoje está todo mundo compreendendo tudo, né? Então está todo mundo passando.
Mas normalmente as pessoas pedem uma nova leitura, quero uma explicação, não entendi essa frase, não entendi esse ponto, não entendi esse aspecto. Então você pode ir fazendo anotação. E aí pergunta. E se não quer perguntar agora, pode depois no WhatsApp, manda um WhatsApp para o grupo, que daí a gente vai trabalhando durante a semana, o grupo não para, só para se ninguém movimentar. Depois a gente passa para o grupo e aí você pode rever. E aí é bom porque você revê também, se tem alguma dúvida, você volta naquele ponto, pergunta no grupo. Tá? Isso vale para as lições também, que a gente faz todos os dias. Teve uma dúvida, não conseguiu, embora nas lições a orientação não precisa compreender, só faz. Faz que funciona. Né? Mas se quiser compreender, olha, isso aqui está difícil que eu não estou compreendendo, eu vou fazer uma pergunta também. Tá? Até uma observação, uma vez eu estava num edifício, e a gente tinha uma livraria que ficava no 6º andar de um edifício. E ao meio-dia estava um cliente que entrou na livraria e foi olhar pela janela, que a gente tinha uma vista da Bahia Sul, aqui do mar, da janela da livraria. E aí bateu o sino de uma igrejinha que tem perto, que é a igreja de São Francisco, era meio-dia. E era bem pertinho, então se ouvia muito bem o som do sino. Né? E aí ele disse, olha, dá para ouvir o sino aqui. Era um senhor já, talvez uns 50 anos, por aí. Eu disse, Aí ele disse, sabe que eu já fui padre durante muitos anos? Eu disse, é mesmo. E por que o sino bate ao meio-dia? E por que o sino bate às 6 da tarde? E por que o sino bate na hora da missa? E ele respondeu, não sei. Mas tu foi padre, tu teve uma paróquia? Tive. E não batia, o sino batia. E tu não sabe por que batia o sino? Não. Nunca me ocorreu perguntar. Eu aprendi só que tinha que bater o sino ao meio-dia, 6 da tarde, na hora da missa. Mas nem na hora da missa, tu sabe por que bate o sino? Aí ele disse, para chamar os fiéis. Eu digo, mas não bate na hora que a missa está começando? Então tinha que bater uma hora antes. Aí ele disse, é mesmo. Eu só sei que me disseram, bate o sino na hora que começa a missa, bate o sino ao meio-dia, bate o sino às 6 da tarde. Né? E ele não sabia. Então, é importante ele saber? Não. Por que disseram para ele, olha, bate o sino tal hora? Por que não explicaram o porquê? Porque com explicação ou sem explicação, ele ia ter que bater o sino naqueles horários e o resultado ia acontecer independente dele saber por que o sino bate ou não. Então, para não ficar explicando, faz o seguinte, bate o sino e pronto. E ele fazia assim. Como eles dizem aqui dos exercícios, das lições diárias, que não importa se você está entendendo ou não, bate o sino. Faça a lição igual. No entanto, nós sempre estamos abertos para o caso de alguém querer saber. Não estou entendendo isso, então a gente aqui trabalha com todas as questões. Tá? Nós vamos iniciar um novo grupo, lá do início. Tá? Mas vamos reiniciar e dar oportunidade também para que outras pessoas iniciem conosco o grupo desde o início também, que ajuda bastante na compreensão. Tá? Até diz que isso é importante fazer, porque a devoção a um irmão não pode te retardar. Isso. Então, a devoção ao irmão não pode te retardar. Então, a devoção é voltar lá no início
para que nós possamos acolher mais pessoas novamente para o nosso grupo crescer. Então vocês inclusive podem divulgar aonde vocês têm condições de que nós vamos começar um grupo a partir do início, mas as pessoas já podem ir começando agora se quiserem, né, para ir se integrando ao grupo. Vai funcionar dessa maneira. A mente pode fazer com que a crença na separação seja muito real e muito amedrontadora. E essa crença é o, entre aspas, diabo. É poderosa, ativa, destrutiva e está em clara oposição a Deus, porque literalmente nega sua paternidade. Olha para a tua vida e vê o que o diabo tem feito, mas reconhece que esse feito certamente será dissolvido à luz da verdade, porque o seu fundamento é uma mentira. A tua criação por Deus é o único fundamento que não pode ser abalado, porque a luz está nele. O teu ponto de partida é a verdade e tens que retornar ao teu começo. Muito já foi visto desde então, mas nada tem realmente acontecido. O teu ser ainda está em paz, muito embora a tua mente esteja em conflito. Tu ainda não voltaste atrás o suficiente, e é por isso que ficas tão amedrontado. À medida em que te aproximas do começo, sentes o medo da destruição do teu sistema de pensamento sobre ti, como se fosse o medo da morte. Não existe morte, mas existe uma crença na morte. O diabo é o ego, porque o ego é essa parte da mente que acredita que se separou de Deus. Que o diabo representa o nosso medo também, né? E como a gente faz uma coisa que a gente sabe que está errado, a gente começa a ter medo. Quando eu era criança e fazia uma coisa errada, eu ficava com muito medo. Depois eu aprendi que o medo era bobagem, então era para não sentir o medo. Mas não é que eu deixava de sentir, é que eu aprendi a escondê-lo de mim mesmo. Então fazia as coisas erradas e guardava o medo, escondido de mim mesmo. Então quando ele diz ali, avalie a tua vida e vê o que o diabo fez contigo, eu ia dizer, é de dar medo, né? Mas o que ele fez foi dar o medo para nós. Porque cada vez que a gente faz uma coisa errada, não tenha dúvida, o medo vem junto. O erro e o medo andam juntos, não tem como separar o erro, o equívoco, o pecado, seja lá que nome se dê, né? É a mesma coisa, né? Medo, erro, equívoco e pecado é a mesma coisa, né? E ego é medo e o diabo é medo, né? Tanto que a gente tem medo do diabo, fomos ensinados a ter medo do diabo, né? E ditos que quando a gente cometia um pecado, um erro, um equívoco, né, o diabo ia pegar depois a gente, né? Não é que ia pegar, é que já pegou, né? E o medo, ele anda junto, não tem como separar. Então por isso que nós escondemos o medo de nós mesmos. E por isso que ele diz, você não voltou o suficiente ainda para desfazer todos os teus medos. Por quê? Porque a gente tem que voltar, fazer uma avaliação do que o medo, o diabo, o ego, o que nome se dê a isso, fez na vida da gente, quanto estrago isso causou, né? Então você ainda não voltou o suficiente para desfazer todo o medo
todo o estrago que o medo causou a você. Né? Então, provavelmente todos estamos levando nossa mente nessa direção agora. Né? Quantas vezes eu senti medo e de quê? Né? E o medo sempre nos acompanha. Uma vez que você errou a primeira vez e não desfez o erro, não desfez o medo. Então o medo, ele está lá. A gente passa a ter medo, embora a gente possa escondê-lo. A gente tem medo dos erros e de fazer coisas erradas. Então vejam, quando os soldados lutavam com espadas e eles iam para a guerra para matar outras pessoas, eles iam para matar ou morrer. Né? Então, eles tinham muito medo. Medo de serem atingidos pela espada do inimigo e, como se diz, teriam uma morte súbita e definitiva, por que não? E aí, eles criaram um colete, uma camada de couro muito espessa, né, e muito dura, como sola de sapato, né, para você vestir aquilo. E aí você tinha uma couragem. Agora você não precisa mais ter medo. Isso não significa que você não tem medo. Significa que você criou uma coragem ou uma couraça para enfrentar os teus medos. Então agora você pode ir lutar de espadas com o inimigo porque você tem uma coragem ou uma couraça. Então a coragem, ela não é o que elimina o medo, mas que faz com que você consiga fazer as coisas erradas, mesmo tendo medo, porque senão não conseguiria ir. Vejam, então a gente tem, quando se vai trabalhar com algumas terapias, se fala muito em couraças. Né? O que são as couraças? Aquilo que a gente envolve o medo das coisas que a gente fez errado, que seja que o estrago que o diabo fez conosco, que são os nossos erros, né? E a gente envolve nessa couraça e guarda bem escondido. Está lá no meu passado. Aquilo lá eu não mexo, eu não abro. Por quê? Porque se eu abrir, eu vou dar de encontro com aquele medo. Só que esse medo, ele é uma ilusão também. Por quê? Porque nós guardamos um medo de alguma coisa que não existe mais. Então, se a gente abrir a caixinha e retirar essa couraça que envolve o medo para não percebermos que ele está ali, ou para fingirmos que ele não está, envolvemos ele com a coragem ou com a couraça, né? Então, nós achamos que ali o medo está bem guardado e bem protegido e a gente não vai sentir. Né? Mas a gente sente. Só que a gente finge que não. Então, se a gente abrir a caixinha e desembrulhá-lo dessa couraça, ele simplesmente se dissolve em nada. Porque é o medo que eu estou guardando lá do meu passado, de uma coisa que, na verdade, não significa nada. Uma coisa que eu dei significado naquele tempo, lá no passado. E o passado, ele só existe na minha memória. E é na minha memória que eu guardo as couraças bem enroladinhas com o medo lá dentro, para não abrir.
com medo de que se eu abrir, o medo vai me devorar. E, no entanto, se nós abrirmos as coraças, ele vai se dissolver porque ele não é nada. Porque foi uma coisa que eu dei o significado e que o significado que eu dei não significa nada. Que significado tem um medo que eu estou guardando há 30 anos de uma coisa que ou eu fiz de errado ou que nem nunca chegou a acontecer, mas eu guardei o medo lá. Que significado tem? Isso não significa nada. E não tem consistência e nem existência, mas tem uma crença de que ele possa ser real. Vejam que isso tudo está então na nossa mente. Nós criamos um sistema de pensamento separado, e isso é o que fala aqui a separação. E passamos a acreditar nesse sistema de pensamento. E esse sistema é uma mentira. E o que é mentira? Tira da mente. Você tira uma parte da própria mente e a partir disso você cria um sonho, um personagem, uma ilusão e acredita que é isso. Da mente tira para gerar um personagem que você imaginou, que você sonhou para si mesmo. Então, por isso, mentira. Aquilo que tira da própria mente para criar uma ilusão. Assim como Gepeto criou um boneco de madeira e que criou personalidade própria, e cada vez que ele tirava da mente do Gepeto, a energia e o nariz crescia. O nariz é o símbolo do ego e da mentira. Porque o ego é a mentira. Da mesma forma, nós tiramos da mente de Deus e criamos um personagem não de madeira, mas um personagem de barro, que é tão mentira quanto o boneco de madeira do Gepeto, porque tira da mente uma outra ideia, e essa ideia gera uma crença de que você pode criar a si mesmo. No entanto, isso é a energia que tira da mente de Deus. Sem essa, nem teu personagem sobrevive. Mas você retirando das sombras do passado os teus medos, onde eles estão, eles se dissolvem. E você vai ver que isso tudo era mentira. E você volta ao conhecimento pleno. A mente pode fazer com que a crença na separação seja muito real e muito amedrontadora. E essa crença é o diabo. É poderosa, ativa, destrutiva e está em clara oposição a Deus, porque literalmente nega sua paternidade. Olha para a tua vida e vê o que o diabo tem feito.
mas reconhece que esse feito certamente será dissolvido à luz da verdade, porque o seu fundamento é uma mentira. Tudo o que é feito pode ser desfeito, pode e deve ser desfeito. Tudo que é criado não há como ser descriado. Vejam, nós temos a palavra desfeito, mas não temos descriado. Porque a criação é para sempre, é eterna e é real. E os nossos feitos são o que nós fazemos, ao invés de criar. Então, tudo que nós fazemos num nível da nossa mente, que é o ego, e temos que desfazer o quê? As crenças. A crença de que o medo é real é a mais forte de todas. Porque essa é a tal da crença no diabo. A tua criação por Deus é o único fundamento que não pode ser abalado, porque a luz está nele. O teu ponto de partida é a verdade, e tens que retornar ao teu começo. Muito já foi visto desde então, mas nada tem realmente acontecido. Olha, a verdade, vocês imaginem uma linha horizontal contínua. Isso é a verdade e é a eternidade. Não tem começo e nem fim. É contínua. Tá? Então, o que nós fazemos? Quando nós nos separamos, é como se a partir de um ponto dessa linha, nós criássemos uma linha vertical para baixo. Toda a nossa existência, todo o nosso sonho, ele se passa dessa linha para baixo. A eternidade nunca deixou de ser a linha contínua, que é, nós é que deixamos de participar da eternidade porque nós saímos para uma existência, para um sonho. É como quando vamos dormir. A gente deixa de participar do que está acontecendo na festa e saímos para o sonho, para dormir, adormecemos. Por isso se diz que Adão caiu sob um sono profundo. Então, por isso que se fala no despertar, né? Que quando você desperta, então você volta para o ponto de partida, de onde você saiu. Ou de onde você nunca saiu, porque você sempre esteve lá. Você que acredita que saiu e começou a fazer as coisas por si mesmo. Por isso os teus feitos. Então veja, tudo que é feito pode ser desfeito. Mas o que é criado não pode ser desfeito. Porque não é feito, é criado. Você pode desfazer um feito, mas não algo que é criado. Porque não tem palavra para desfazer o que foi criado. O que foi construído tem desconstruir, o que tem feito tem desfeito, mas para criado não tem. Porque não é possível. Não há como. Então nós temos que voltar ao ponto de partida. Quando nós voltarmos, nós vamos estar de volta na eternidade, no mesmo ponto de onde nós saímos. Que não tem começo nem fim. Então, embora a gente ache que saiu de uma parte do meio, mas como é uma linha contínua e íntegra, essa linha horizontal, que eu estou simbolicamente aqui gerando para nós compreendermos uma ideia de como é esse contínuo, que é a eternidade, né? Quando a gente está em qualquer ponto dela, a gente está em toda ela. Mas quando nós saímos dela, o tempo que nós ficamos fora não representa nada.
Porque na eternidade não tem tempo, não tem espaço. Então ali todo tempo e espaço simplesmente não existe. Então tudo isso que nós fazemos aqui deixa de existir. Porque tudo isso é feito no tempo e no espaço. Onde tudo que é pó volta ao pó. Então, nós que não somos pó, voltamos à origem, que é a linha da eternidade. O teu ser ainda está em paz, muito embora a tua mente esteja em conflito. O ser está lá naquela linha contínua da eternidade. Mas a tua mente está em conflito. Por quê? Porque, embora o teu ser esteja lá, parte da tua mente saiu, separou-se. Vamos ver como é essa separação. Vamos trabalhar mais um pouquinho só para não ficar muito na ideia abstrata, né? A separação. Um rapaz e uma moça se casaram, eles estão assim, dizendo que estão no 7º céu. Né? Estão no amor, estão na alegria, estão na felicidade. É como estar no paraíso, como estar no céu. É como estar nessa linha contínua da eternidade, que é amor, alegria, paz e felicidade. Aí um deles faz alguma coisa em separado. Um dos integrantes desse casal, ele se separa e faz alguma coisa em separado. O que acontece? Isso vai gerar uma crença de separação. E uma vez que gera uma crença de separação, o casal se separa. Por que duas pessoas iam se separar de um estado de paz, amor, alegria e felicidade? Como aconteceu essa ruptura? No momento em que algum deles decidiu fazer alguma coisa à parte ou em separado da unidade do casal. É a mesma coisa. Como que nós saímos do paraíso, que era felicidade, amor, alegria e paz? É como um casamento. Como que uma pessoa sai de um casamento que ontem era alegria, felicidade, amor e paz? Que era só sorriso, só alegria, só felicidade. Como que saiu agora? Como que virou um inferno isso? Alguém decidiu fazer alguma coisa em separado e a separação fez com que o paraíso deixasse de existir para eles. Da mesma forma, quando saímos dessa linha horizontal contínua, é o momento em que decidimos fazer alguma coisa em separado. Ah, quer saber? Eu vou criar um personagem para mim mesmo. Agora eu sou assim, agora eu vou fazer isso, agora eu vou mexer o cabelo, que não dá, né? Vou mexer a cabeça, então, para esse lado, para esse outro, né? E quando encontrar alguém, eu vou levantar a cabeça e vou dizer, pois não, né? As pessoas ficam treinando na frente do espelho. Os jovens, principalmente. Ficam enfeitando, se enfeitando para gerar um personagem. Todos os enfeites que se colocam sobre o corpo são para criar personalidade, para a ideia de criar um personagem, uma imagem de si mesmo. Isso é separado de Deus. Isso é a separação. À medida que te aproximas do começo, sentes o medo da destruição do teu sistema de pensamento sobre ti, como se fosse o medo da morte. Quando que eu me aproximo do começo? Porque imagina que a gente está naquela linha horizontal e a gente começa a descer para cá, né? Aí a gente desce, né?
E nessa descida nós vamos cada vez descendo mais e mais e mais. E aí nós um dia resolvemos fazer uma conversão. Então por isso que dizem, a pessoa se converteu. O que é se converter? O que é o sentido da palavra conversão? No trânsito, conversão é você voltar no sentido que você estava vindo. Você estava vindo, fez a conversão e está voltando para o ponto de onde você veio. Isso é uma conversão. Então a palavra é bem adequada. Então à medida que você vai se aproximando do ponto original, você sente o medo de que vai perder o seu personagem. E aí você não quer. E tudo que eu fiz, e tudo que eu criei, e todos os meus bens, e todo o meu sucesso, e tudo que eu fiz nesse mundo, e as árvores que eu plantei, e os livros que eu escrevi, e tudo que eu construí, e o meu império nesse mundo, e a minha personalidade, e o meu personagem reconhecido, e os prêmios, e os diplomas, isso é como o medo da morte, porque a deixar isso tudo deixa de existir. Eu uma vez estava conversando longamente com o Swamit, que é um religioso hinduísta, e um dia ele disse para mim, bom, estou indo, Jorge, se não nos vemos mais aqui, nós nos encontramos no Nirvana, né? No Jardim de Krishna, para brincarmos no Jardim de Krishna. Ele disse, está bem. Ele disse, você não é daqueles que acredita que vai se dissolver na mente de Deus, né, Jorge? Por favor, não faça isso. Eu disse, por que não? Não, daí você deixa de existir. Eu digo, como assim? Sim, porque tem algumas pessoas que acreditam que vão se dissolver na mente de Deus, e aí eles deixam de existir. O Jorge deixa de existir como personalidade. E se nós formos para os jardins de Krishna, eu continuo sendo Swamit, tu continua sendo Jorge, e a gente pode brincar lá nos jardins do Nirvana. Né? Ela disse, não, eu vou me dissolver na mente de Krishna. Não faz isso, não faz isso. Eu digo, eu não vou deixar de ser. É como uma gota de água que cai no oceano. Aparentemente ela se dissolve no oceano, mas a gota nunca deixa de ser gota. Você pode ir lá e pegá-la de volta. Teoricamente pode. Ela continua sendo gota. Só que ela se dissolve no oceano. Tem um poema que fizeram a respeito do Rio São Francisco, quando ele se encontra com o mar. Que o rio vem no encontro com as águas do mar, e ele sabe que vai se dissolver nas águas do mar. E vai deixar de ser o rio. Então ele olha para trás, para todo o seu percurso. É muito interessante. Eu vou ver se eu encontro esse poema. Alguém me passou lá, quando eu estive lá na Foz do São Francisco, né, do Rio São Francisco, o mar, que é um lugar maravilhoso, muito energético, achei aquele lugar fantástico. Se der, ainda quero voltar lá mais uma vez, ou umas quantas, não sei, né? E lá me passaram esse poema que é a respeito do encontro do Rio São Francisco com o mar. Tá? É muito interessante. Eu vou ver se encontro, eu passo para vocês no grupo depois. Então, a gente não deixa de existir, mas tem o medo de deixar de ser.
E isso pode bloquear o nosso retorno à alegria, o amor, a paz e a felicidade. Não existe morte, mas existe uma crença na morte. Nada morre. Nada. Nós acreditamos na morte, mas nós estudamos nas leis da física e acreditamos nas leis da física. Vejam como é paradoxal, como nós nos contradizemos em paradoxos. Aqui tudo se transforma, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então o que morre? Nada. O corpo não volta ao pó. Nós estamos nos aproximando agora do carnaval, que eu chamo Festival da Carne, né? Dos prazeres da carne. Então, por isso que eu digo que é carnaval, né? Mas eu uso minha licença poética para brincar com as palavras e dar significados a elas, porque tudo tem o significado que eu dou e nada significa nada. Então, me sinto bem à vontade. E logo após o carnaval, na quarta-feira de cinzas, quem é católico vai à missa da quarta-feira de cinzas, onde o padre coloca uma cinza aqui nesse chakra aqui, ou no terceiro olho, ou nesse ponto aqui que dizem que é a nossa conexão com o espírito, né? E diz: lembra-te que tudo que é pó, ao pó voltará. E o corpo é pó, mas tu não é. Então, a lei da física diz a mesma coisa. Nada se perde, tudo se transforma. O Hans e o Fritz, eles eram crianças que nasceram no sítio. Os sítios eram vizinhos. Então, as famílias se encontravam todo domingo na missa. E o Hans e o Fritz, os dois meninos, fizeram amizade. Então, um domingo, o Hans passava, depois da missa, ia para a casa do Fritz, passava o dia lá. No outro domingo, o Fritz, depois da missa, ia lá brincar na casa do Hans e passava o domingo lá. E depois foram juntos à escola, e depois casaram, e depois herdaram os sítios dos seus pais. Mas não perderam o hábito. Todo domingo, depois da missa, o Hans ia na casa do Fritz. E no domingo seguinte, o Fritz ia na casa do Hans. E estavam, por ocasião, na casa do Hans. E era domingo de tarde, tinham almoçado, né? Estavam sentados na cadeira de balanço na varanda, olhando para o pasto, onde as vaquinhas pastavam. E já não tinham mais o que conversar. Uma amizade de mais de 50 anos. Os dois mais ou menos da mesma idade. Mas aí eles ficavam procurando assunto. Então o Hans disse: sabe, Fritz, um dia você vai morrer. E você vai ser enterrado aí no pasto. Teu corpo vai se transformar em pó. E do pó vai nascer grama. E aí você agora é grama. E aí vai passar uma vaquinha e vai comer você. A vaquinha vai caminhar um pouco no pasto, vai levantar o rabo e vai fazer ploft. Vai passar alguém, vai ver aquele montinho e vai dizer: Fritz, como você está diferente! E aí, uma hora de silêncio aproximadamente, o Fritz diz para o Hans: sabe, Hans, um dia você vai morrer também.
E você vai ser enterrado aí no pasto. E seu corpo vai voltar ao pó, e do pó vai nascer grama, e vai passar uma vaquinha e vai comer você. A vaquinha vai caminhar um pouco pelo pasto, vai levantar o rabo e vai fazer ploft. Vai passar alguém, vai ver aquele montinho, vai reconhecer você e vai dizer: Hans, você não mudou nada. Então veja, nada se cria, tudo se transforma. Nada morre, mas tem uma crença na morte. Então, nem mesmo o corpo morre. Pode acreditar você que você pode morrer? Se nem mesmo o corpo morre, nada morre. Tudo se transforma. A laranja não morre. O alface não morre. A árvore não morre. Nada morre. Tudo se transforma. E tudo volta ao pó. E transformar é mudar de uma forma para outra. Agora é corpo, agora é pó, agora é grama, agora é vaca, agora é um montinho que a vaca soltou no gramado. Que outra vez vai se transformar em pó, que outra vez vai adubar talvez uma laranjeira, e aí você volta como laranja. E depois a laranja é feita suco, alguém toma o suco, e aí você transforma nesse alguém que vira suco. E depois essa pessoa volta ao pó, e o que era laranja, que virou suco, que virou corpo, agora vai virar batata. E aí você vem como uma batata. O corpo. Você, o corpo. Não você. Estendo as bênçãos de Deus para que possamos compartilhar a paz e a alegria do reino na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseja, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Boa noite, uma linda semana cheia de bênçãos e milagres. Boa noite, obrigado, Jorge. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite.